Vossa Excelência, então, encaminha o voto no sentido do não recebimento das denúncias. Presidente, boa noite, demais integrantes do Tribunal Pleno, advogados, servidores, a imprensa. Primeiro, eu gostaria de dizer o porquê estamos aqui e por que não deveríamos estar aqui. Acho que isso é fundamental. Nós estamos aqui e não estamos na sala de sessão, o ministro Teori Zavascki, porque este é um tribunal pleno político, jurídico, administrativo. Ele não é jurídico, político, administrativo. Se o fosse, Vossa Excelência estaria presidindo lá e não aqui. Este é, efetivamente, uma decisão que se leva em consideração a política. E a política na sua forma ampla e restrita. E digo isto porque estamos aqui e digo agora porque não deveríamos estar aqui. O deputado Sargento Lima, na qual tenho grande apreço por conhecê-lo pouco, mas pela sua linha de retidão, ele coloca que foi visitado por inúmeros procuradores e não os atendeu. Mas eu, deputado Vampiro, os atendi, como atendi os desembargadores o ano passado, com o doutor Colasso, acerca do 12º, como atendi também o sistema penitenciário para virar a polícia penitenciária, como atendi também os policiais civis acerca da Ereza, porque esta é uma casa que tem que atender as pessoas. E os servidores públicos também o são, aliás, com grande valia. E digo, por que não deveria estar aqui? Porque, como membro da CCJ, como relator da CCJ na reforma administrativa, na Lei 8.4 de 2019, advogado Félix Padre, eu acatei o trabalho, o lobby, não gostaria de colocar nenhum adjetivo, mas acatei porque entendi que estavam perquirindo desde 1997. Desculpe, decisão judicial se cumpre, mas não se cumpre através de processo administrativo. Não precisa para isso. Não precisa processo administrativo para se cumprir uma sentença ou um despacho judicial. Se cumpre na hora, independentemente se tem interorçamentário ou não. E aqui, antes de adentrar a um histórico de 97 dos julgados, eu faço efetivamente uma leitura breve do artigo 24, do veto do governador, mas da emenda de minha autoria. E assino ela. Artigo 24. A PGE, órgão central do Sistema Administrativo de Serviços Jurídicos, nos termos do artigo 103 da Constituição do Estado, tem sua organização e seu funcionamento disciplinados em lei complementar, aplicando-se aos procuradores do Estado o disposto no artigo 196 da Constituição do Estado, não podendo o valor do subsídio da última classe da carreira ser inferior ao limite previsto na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Pasmem, nós não só atendemos ele, foi extinto, advogado Marcos Probst, o DEINFRA, foi extinto também o DETER, e existiam ali advogados autárquicos. Foi extinto também, efetivamente, o Porto de São Francisco, e foram integrados à Secretaria de Infraestrutura. E digo isto porque a reforma administrativa, e nós tínhamos o condão como relator, de entender que era um novo momento. E assim o fizemos, esta casa. Assim o fez. A redução de cargos de comissão foi aprovada por unanimidade neste parlamento. Unanimidade neste parlamento. Nós estávamos convictos, doutora Cláudia, que era um novo momento, uma nova forma de se fazer política. E assim o fizemos, sensíveis a este caso.
Só que, para conseguir consensuar tudo isso, para conseguir a unanimidade de tudo isso, nós teríamos que fazer alguns ajustes que entendemos necessários. E o lobby da Procuradoria estava aqui, ou o trabalho, como atendemos a todos, digo com o respeito que os tenho, mas foi vetado pelo seu governador, aí o governador também não pode dizer que o veto não é dele, que é do secretário da administração, que é de outro. Não pode, né? Eu acho que a gente tem que começar a botar o pingo no i. Aí, assinado por ele. Aqui assinou, eu acho que não vai ter dúvida, doutora Cláudia. Aqui ele assinou. E ele diz o seguinte, eu não vou dizer o que ele falou dos advogados autárquicos, da remoção dos outros servidores, eu não vou colocar, mas eu vou especificamente só nesse ponto. Artigo 24. Tal dispositivo, modificado no projeto de lei complementar por emenda parlamentar, abre aspas, de minha autoria, fecham aspas, que estabelece o valor do subsídio dos procuradores do Estado, resulta em aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo no projeto original. Por esta razão, o referido dispositivo contraria o interesse público, devendo, portanto, ser objeto de veto. Veto este, sustentado pela base do seu governador e mantido na CCJ e no plenário desta Casa. Ou seja, caso porventura não houvesse o veto, doutora Ana Blasi, estaríamos não mais aqui, comemorando o aniversário do nobre desembargador, certamente. E digo isto porque estaria resolvido, tem lei complementar, teria o dispositivo legal, porque nós estamos falando aqui, é de um ato administrativo, e ato administrativo é vinculado à legalidade, gente. Não tem como não, senão nós vamos, sabe, fazer o que com esse parlamento? Não precisa mais de deputado, porque este aumento, ele foi dado depois de forma administrativa, mas não foi dado, desculpe, desembargador, para cumprimento de decisão judicial. Ele foi dado, porque senão teria dado também para os delegados civis, da Polícia Civil, e não o deu. Então, o que nós temos que colocar aqui é a realidade fática do negócio. Foi dado um aumento para os procuradores de costas para o parlamento. E então vamos aumentar de todos. Se pode. Para que decisão? Para que a justiça? Para que nós estarmos aqui? Não teria mais sentido. Mas eu entendi de tanta complexidade, doutora Cláudia, que eu vou tentar, mesmo com a minha formação jurídica, eu vou tentar, mas eu tenho dificuldade em entender. Mas tu imagina eu, com a formação jurídica, tenho dificuldade para entender, imagina o cidadão que está na sua casa. Porque o cidadão que está lá, o prefeito que está lá, e o deputado Maurício Cudilá colocou do João Rodrigues, que foi feito com ele, e eu coloco, no momento eleitoral que estamos, senhor presidente, eu coloco o candidato a prefeito à reeleição que não consegue o seu registro no Tribunal Regional Eleitoral porque não conseguiu atingir o mínimo constitucional, ou seja, na educação, ou seja, na saúde. Mas ele não assinou nenhum documento. Ele não assinou nenhum documento. Ele não geriu a pasta. Ele somente foi a sua documentação fiscal para o Tribunal de Contas do Estado, que automaticamente entendeu que a sua conta estava reprovada. Ele não pode concorrer, mas aqui está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas essa tranquilidade, eu vou fazer um histórico detalhado dos 3 processos que envolvem a questão dos procuradores. Os 3, eu não vou me ater, doutora Cláudia, ao último, eu vou começar pelo primeiro. Merece atenção isso. Fatos ocorridos nos mandatos de segurança 1988, de número 88.311.8, que virou 9.612, procuradores da PGE versus Estado de Santa Catarina. O 1998, 10.977.9, procuradores da PGE, Estado de Santa Catarina, e o último, já bastante registrado aqui, o 2004, 36.763, da Proesc, Estado de Santa Catarina. Procuradores do Estado, por intermédio de advogado constituído, ingressaram com mandato de segurança
perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, buscando isonomia de vencimentos com relação aos procuradores da Assembleia Legislativa, tendo por base disposto no artigo 196 da Constituição do Estado. Essa ação mandamental de número, 1988, 88.311.8, foi julgada favoravelmente ao pleito desses procuradores no ano de 1997, tendo sido concedida a segurança. O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, inconformado com tal decisão, interpôs o recurso extraordinário 222.671.1 no ano de 1997. No curso da tramitação desse recurso, perante o Supremo Tribunal Federal, e em que pese a manifestação do Ministério Público Federal favorável ao provimento do mesmo, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, na qualidade de recorrente, firmou com o advogado dos recorridos acordo para a desistência do recurso extraordinário, no ano de 1998. Tendo o Ministério Público do Estado de Santa Catarina tomado conhecimento desse acordo, boto aspas aí, porque o acordo, o Procurador-Geral de Justiça oficiou ao Presidente do Tribunal de Justiça, ofício 283.02, de 10 de abril de 2002, evidenciando irregularidades formais contidas no mesmo, as quais eram ensejadoras de irregularidades insanáveis em face da falta de autorização expressa do governador do Estado para a realização de tal acordo, conforme preconizado no artigo 6º, inciso 6º da Lei 6.107 de 82, e a ausência de intervenção do Ministério Público nessa transação. Informou-se também, por meio desse expediente, a determinação no sentido que fosse instaurado no âmbito do Ministério Público procedimento próprio para eventuais atos de improbidade administrativa. O teor de citado ofício está lastreado em manifestação do coordenador de defesa da moralidade administrativa no Ministério Público, ofício 2482, de 4 de abril de 2002, onde esse suscita dúvidas quanto ao procedor do então Procurador-Geral do Estado em firmar tal acordo, notadamente diante do pronunciamento do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário 2222-6731 em favor do Estado de Santa Catarina. Nesse ofício do Ministério Público é também citado que outro recurso extraordinário, o 228.0308, interposto pela PGE e tendo como requeridos outros procuradores de Estado, foi provido pelo STF, que reconheceu a impossibilidade de equiparação vencimental entre procuradores do Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, o que enaltece a perplexidade com o acordo que foi firmado pela PGE e os procuradores do Estado. Finalizando seu expediente, o coordenador de defesa da moralidade administrativa do Ministério Público entendeu esse acordo, abre aspas, grifo meu, nulo de pleno direito. Fecha aspas, a teor do artigo 145.4 do Código Civil. E, não obstante que tudo isso revela, nós temos que entender, eu não posso ficar só no último, essa briga não é de 2019, essa briga é antiga, vamos ter que ver. Por que outros governadores não concederam administrativamente? Eram ineptos, incapazes, não tinham conhecimento? Raimundo Colombo, Luiz Henrique da Silveira e outros que antecederam? Só este é o iluminado, é o illuminate? Revela a atuação contraditória e incoerente do órgão de representação judicial do Estado de Santa Catarina, qual seja a Procuradoria do Estado. Isso porque, ao mesmo tempo que atuou na defesa do ente estatal, apresentando recurso ao Supremo Tribunal Federal e uma ação que envolvia vultuosa quantia, desistiu do mesmo de forma inexplicável, imotivada e obscura, conforme demonstrou o Ministério Público Estadual nesse quesito. Inexplicável porque em outro recurso extraordinário de matéria idêntica obteve sucesso. Obscuro porque realizou o acordo sem autorização do governador e sem o consentimento do Ministério Público. Causa surpresa o próprio acordo entabulado entre o Estado de Santa Catarina e os procuradores do Estado é algo que causa, no mínimo, uma tensão redobrada. A uma é por demais incomum o procedimento adotado. Acordos judiciais efetuados pelo Estado, quando perduram no processo pareceres favoráveis do Ministério Público de Santa Catarina e da Procuradoria-Geral da República ao processamento do seu recurso. Ainda com ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal favorável ao seu pleito. Com acordo firmado e o recuo de existência do recurso extraordinário pelo Estado de Santa Catarina, concretizou-se o trânsito em julgado no mandato de segurança 1988, 88.311.8,
favoravelmente aos procuradores da PGE e contrário aos interesses dos catarinenses pagadores de impostos. Não é somente esse caso. No mandato de segurança 1998, 10.9779, igualmente impetrado por procuradores do Estado, em face do Estado de Santa Catarina, visando a isonomia de vencimentos com os procuradores da LESC, a decisão proferida pelo TJSC foi favorável, confirmando o direito. O Estado de Santa Catarina, vencido da ação, silenciou-se, não recorreu. Quem interpôs recurso extraordinário visando a reforma do acordo no STF foi o Ministério Público de Santa Catarina. Intimado para contrarrazoar, os procuradores do Estado, então impetrantes, deixaram, mais uma vez, de se manifestar. O Estado de Santa Catarina, representado pelos procuradores da PGE, surpreendentemente, apresenta contrarrazões ao recurso do Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão que reconheceu a isonomia e ordenava o pagamento. A situação, no mínimo, ela é atípica, desconfortável e, no mínimo, deputado, intrigante. Quando deveria recorrer, eis que sua função, proteger o caixa do patrimônio público, o Estado de Santa Catarina, representado pela PGE, além de não se insurgir contra o acórdão favorável proferido pelo TJSC, apresenta manifestação contrária ao recurso protocolado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Operacionaliza, assim, mais um trânsito em julgado favorável aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Mais um trânsito em julgado. Outro trânsito em julgado. Tá bom? Estamos bem? Estamos indo bem. Vamos lá. São duas agora. As decisões transitadas em julgados favoráveis, resguardando o direito à equiparação à remuneração percebida pelos procuradores da LESC e um leque de procuradores da PGE, a do mandato de segurança 1988, 811, 8, e do mandato de segurança 1988, 90779. Ambas as decisões favoráveis obtidas pelos procuradores do PGE, enquanto servidores públicos, contaram com o inequívoco auxílio da PGE, que ora desistiu do recurso extraordinário interposto, elaborando um incrível acordo nos autos, ignorando a indisponibilidade do patrimônio público, ora deixou de recorrer e, surpreendentemente, apresentou manifestação contrária ao do Ministério Público. Situações que não ocorrem no dia a dia no Estado, onde ele é parte. Isso foi uma situação análoga, diferenciada. Por fim, chegamos ao mandato de segurança, doutora. Ao mandato de segurança impetrado, desta vez, pela APROESC. Nesta, foi concedido o direito à denominada verba de equivalência a toda a classe de procuradores integrantes dos quadros da PGE. Não houve recurso por parte da PGE, enquanto procuradores e defensores do Estado de Santa Catarina. Mais um trânsito julgado. Mais um. Já temos 3 trânsitos julgados. Pode pedir música no Fantástico. É assim, infelizmente, é assim que estamos vendo isso. Admiravelmente, o que deflui da sucessão de fatos narrados é que a Procuradoria do Estado é, com devida vênia, uma fábrica de produzir coisa julgada para si, em favor da sua classe. Acordos, não interposição de recursos e desistências dos já interpostos. Não se verifica, contudo, essa mesma atuação nos processos em que envolve idêntico direito à equiparação remuneratória fundamentada no artigo 196 da Constituição Estadual, porém com outras classes de servidores públicos. Vide mandato de segurança 90-20-36550, de 1998, que trata da equiparação remuneratória obtida pelos delegados de polícia. Pende até agora. Recurso extraordinário no STF, interposto pela PGE, pugnando pela inaplicabilidade do artigo 96 e pela ausência do direito à isonomia, frente à vedação decorrente da súmula, a súmula 339 do STF, a súmula 339 do STF, a súmula. A situação exposta, ela não pode, doutor, ser desmerecida. Não pode. Ela não pode ser desmerecida. Nós não estamos aqui entendendo que eu não sei, presidente, se leio
mas muito foi falado acerca do conhecimento do governador ou não, da cientificação do governador ou não, mas ninguém leu na íntegra. O conselheiro Adircélio, o presidente, no dia 21 de janeiro, foi citado pelo deputado Kennedy Nunes, mas ele não fez a leitura, né? Ele não fez a leitura na íntegra. E aqui muita gente diz que alguns julgados aí já estão reformados, ou alguns documentos já estão ou sobrestados ou já servem somente para rascunho. Agora, eu vou me permitir, e eu ouvi-os com muita atenção, mas eu sou obrigado a fazer a leitura na íntegra do meu voto, que eu não comecei ainda. E vou fazê-lo, porque tive paciência para escutá-los. Ofício 180/2020, Florianópolis, 21 de janeiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina. Assunto: encaminhamento de informação produzida pela Diretoria de Atos de Pessoal desse tribunal, que trata da análise do pagamento da verba remuneratória de equivalência, abre aspas, fecha aspas, aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor governador, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a informação 01/2020, produzida pela Diretoria de Atos de Pessoal, DAP, desse tribunal, que trata da análise do pagamento pelo Governo do Estado de verba remuneratória de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. A autorização para o referido pagamento decorreu de despacho proferido pelo secretário de Estado da Administração, senhor Jorge Eduardo Tasca, nos autos do processo administrativo 4421/2019, que deferiu, com base em pareceres emitidos pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso não é o vampiro relator no processo de admissibilidade. Quem disse isso não é o Kennedy. Quem está dizendo, estou lendo, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Com base em pareceres emitidos pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina, o pedido formulado pela Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, sob o argumento de que se tratava de cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado. Contudo, conforme ressaltou a DAP, na referida informação, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que autorizaram o pagamento de verba de equivalência, aplicando o princípio da isonomia entre as carreiras de Procurador de Estado e de Procurador da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, perderam a sua eficácia, uma vez que estavam fundamentadas em dispositivos da Constituição Estadual de Santa Catarina, SESC, que foram expressamente modificados, como no caso do artigo 26. Tais alterações no ordenamento jurídico foram devidamente registradas em decisões judiciais exaradas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tais alterações no ordenamento jurídico foram devidamente registradas em decisões judiciais exaradas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a exemplo do acórdão proferido nos autos do mandato de segurança 2008, 54, 819-5, em face que foi denegada a ordem pretendida, não reconhecendo a isonomia remuneratória entre procuradores de Estado e os procuradores da LESC, diante da perda de eficácia do artigo 196 da Constituição Federal, frente às alterações trazidas pela EC 19/98, que vedou qualquer vinculação à equiparação salarial no serviço público. Outro aspecto a ser destacado da informação DAP 01/2020 é o fato de que o não pagamento da verba de equivalência não ofende a coisa julgada, uma vez que o inciso 1º do artigo 505 do Código de Processo Civil em vigor, que repisa o texto do inciso 1º do artigo 471 do CPC anterior, traz a exceção para os casos de relação jurídica de trato continuado em que houver modificação no Estado de fato ou de direito, a exemplo das alterações constitucionais ocorridas no que tange à possibilidade de isonomia salarial do servidor público. Nesse sentido, inúmeras são as decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do acórdão proferido nos autos do mandato de segurança 25430, Distrito Federal, do nobre relator, ministro Edson Fachin. Vale ainda invocar o princípio da reserva legal, no tocante à fixação de remuneração de serviços públicos, servidores públicos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e ainda o teor da súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem em função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Fecham aspas. Palavras não são minhas, é do presidente do Tribunal de Contas.
Diante das irregularidades apontadas na referida informação quanto à concessão e pagamento da verba de equivalência, e considerando a relevância e urgência da matéria, encaminho para Vossa Excelência o conteúdo da citada informação, antes mesmo da autuação do processo nesta Corte de Contas, para apresentação, com a maior brevidade possível, dos esclarecimentos que julgar pertinentes e necessários nos que diz respeito aos fatos descritos pelo corpo técnico desta Casa. O presente encaminhamento prioriza o diálogo institucional e está em sintonia com os princípios do direito administrativo não adversarial, que privilegia a solução consensual de conflitos, bem como do direito fundamental à boa administração pública, que busca garantir uma gestão preventiva, precavida e eficaz, e que observa os princípios da legalidade, da legalidade, da legitimidade, da moralidade, da impessoalidade, da precaução e da publicidade e transparência. Reitero, nessa oportunidade, o compromisso desse tribunal em atuar de maneira proativa e efetiva, conjuntamente não apenas com o governo do Estado, mas também com os demais órgãos públicos catarinenses, em prol do aprimoramento da gestão pública. Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Respeitosamente, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente do tribunal. Ele pede uma resposta. Certamente, o conselheiro Adircélio está sentado ainda, esperando a resposta, porque ela não veio. Um dia chega. E nós estamos falando em simples aposto. A jurisprudência desse tribunal vai dar uma jurisprudência que não vai ser culpado o deputado. Eu tenho certeza disso. O deputado não vai ter culpabilidade civil. Eu vou sair na rua de cabeça erguida. Convicto com a minha vida política, com a minha vida profissional e com a minha vida dentro desse parlamento. O que eu ouvi, eu acredito que essa jurisprudência é muito perigosa para Santa Catarina. Vai ter prefeito não sendo mais responsabilizado e muito menos penalizado. É verdade, Risa. Vão ter prefeitos não mais penalizados. Mas por quê? Eu vou alegar nas minhas defesas que eu não tinha conhecimento. Mas quem é o ordenador primário de tudo? Quem é o responsável? Quem faz o juramento ali? Quem? O secretário? Eu faço como deputado. O impeachment, assim, é nada mais do que um instrumento de check and balance entre os poderes, não há dúvida nenhuma, o qual tem o escopo apurar a responsabilidade do presidente da República pelo cometimento de crimes de responsabilidade. É um instrumento de horizontal accountability. O senador Antônio Anastasia, no impeachment da ex-presidente Dilma. Aqui estamos nesse tribunal especial para julgar recebimento e instauração do pedido de impeachment, que alcança o governador do Estado e a vice-governadora por descumprimento de preceitos que regem a boa administração pública. Vamos julgar a responsabilidade de agentes políticos por seus atos. Esse tema importante é elucidado nas lições do jurista Geraldo Ataliba, na sua obra República e Constituição, em que diz: regime republicano é regime de responsabilidade. Os agentes públicos respondem pelos seus atos. Todos são, assim, responsáveis. Michel Temer afirma, abre aspas, aquele que exerce função política responde por seus atos. É responsável perante o povo porque o agente público está cuidando da res pública. A responsabilidade é corrorário do regime republicano. Elementos do direito constitucional, palavras
163. Sob esse prisma, proferi voto na fase pré-processual deste processo. Avaliei que havia indícios de crime de responsabilidade em razão do descumprimento de comandos constitucionais legais, administrativos e políticos, nos termos da denúncia do governador do Estado, no ato administrativo, de autorizar a abertura de processo administrativo, sigiloso, não é de cumprir decisão judicial, do pagamento de verba de equivalência aos procuradores de Estado, na omissão da correta tramitação do processo administrativo, na omissão de investigar ou suspender o ato concessivo dessa verba no momento que houve a contestação através de denúncia, de impedimento, de denúncia do Ministério Público, de denúncia do Tribunal de Contas do Estado e de publicidade do Tribunal de Justiça, que suspendeu o pagamento da verba de equivalência no mandato de segurança. 2. Da vice-governadora, que no exercício do cargo de governadora interina, na omissão investigar ou suspender a verba de equivalência. E não me falem aqui de responsabilidade. A vice-governadora, mesmo em sua ação de mera expectante, como vice, ela se posicionou nos agrotóxicos contra o governador através da imprensa. O 10% dos incentivos ou dos fertilizantes, ou como queremos chamar. No momento do Moro, ela se posicionou contra. No momento deputado Lima, no momento do Bolsonaro, ela se posicionou contra o governador. Ela tinha uma posição clara contra o governador. Mas, pasmem, quando recebe um impeachment, nesta reforma administrativa, doutor Pérez Prade, você sabia quais 2 secretarias foram criadas aqui, novas, nesse instrumento? Então, eu digo, Corregedoria Geral do Estado. Corregedor. Nós temos uma corregedoria agora e temos mais uma, o nome é bonito, é Secretaria de Governança e Fiscalização, alguma coisa nesse sentido, e Transparência. Nós temos hoje, mas a vice-governadora recebe um pedido de impeachment e ela não dá o despacho efetivamente por um órgão de controle interno, ou para ela dá efetivamente também não para a Procuradoria, para o secretário de Administração, que está tudo acordo. Claro, administrativo foi feito sigiloso da forma como foi. Então, a omissão está causada num ato. Se ela não estivesse assumido nesse momento, ela não teria que estar aqui dentro desse processo e muito menos respondendo. Mas ela teve, porque ela teve participação enquanto governadora. Enquanto governadora, pelo julgamento, se foi um dia, 10 dias, são iguais. Desculpe, a responsabilidade é intrínseca a cada um quanto assume. Da vice-governadora, que no exercício do cargo de governadora interina, na omissão investigar ou suspender a verba de equivalência, ou mesmo enviar para os órgãos de controle interno, tomou conhecimento da ilegalidade através de citação em processo de impedimento e, posteriormente, no encampamento, a defesa no pagamento dessa verba. Veja, há indícios de crime de responsabilidade, subsumindo a interpretação dos textos do despacho de 10 de fevereiro de 2020, do eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, nos autos 90.16397, 12.1998, 824.0000, citado na denúncia em verbis. Abre aspas. Eu vou ler um pouco rápido, porque são só 12 folhas, mas eu estou me sentindo já enfadonho. Dizendo, em suma, no mês de janeiro de 2020, deflagrou procedimentos do Ministério Público, Assembleia Legislativa e Egrégio Tribunal de Contas do Estado por conta de pagamentos operados a partir de outubro de 2019 aos membros da Procuradoria do Estado a título de verba de complementação, valores que, segundo o peticionante, o signatário determinara o pagamento de atrasados para o período de janeiro a setembro de 2019. B. O signatário foi induzido a erro. C. Quem defende o erário vem a ser diretamente interessado no deslinde da questão, isto é, a Procuradoria-Geral do Estado, cujos procuradores são beneficiários da decisão em testilha. C. Todavia, segundo afirmado pelos próprios procuradores do Estado em manifestações que fizeram judicialmente, abre aspas, encontra-se prescrita toda e qualquer pretensão de equiparação vestimental dentre procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa do Estado. D. Há informações no aludido parecer que a equiparação em foco deixou de ser cumprida provisoriamente em 2003 e definitivamente em 2010. Isso quem fala não é o vampiro, mero advogado ou mero deputado, é o desembargador Pedro Abreu. E definitivamente em 2010, portanto, em interregno maior que 5 anos, até 2019, ocorrendo o lapso distintivo previsto no decreto corroborando pela súmula 150 do STF. E não houve decisão nesse sentido, aos procuradores seriam peticionados nos autos de forma atravessada, clamando pela perda de objetos da pretensão.
não sem antes do Ministério Público ter emitido parecer pela prescrição. F, decisão administrativa teria sido entabulada na estrutura do gabinete do governador desse Estado. Perdão, só vou fazer o registro. Quem fala é o peticionante, não é o Pedro Manuel Abreu. Ele vai falar a seguir, desculpa. Tá? Clamamento pela perda de objeto da pretensão, não seria antes do Ministério. F, a decisão administrativa teria sido entabulada na estrutura do gabinete do governador do Estado, da qual a PGE faz parte, por pareceres que contradizem o que vinha sendo manifestado em juízo pelo próprio órgão, por agentes que se contradizem no afã de evitar uma decisão judiciária contrária aos interesses remuneratórios. G, a prescrição pode e deve ser arguida e reconhecida de ofício. H, não há coisa julgada formada em benefício de todos os procuradores de Estado, não passando de um escárnio aos procedentes de crédito Tribunal de Justiça, na medida em que, em 10/2/2010, nos autos do mandato de segurança de relatoria do eminente deputado Newton Janck, esta digna corte decidiu pela inconstitucionalidade da base jurídica a qual se valiam os procuradores de Estado em ver de automáticos vencimentos subsídios aumentados e enlaçados com os procuradores da Assembleia Legislativa. E, em 2013, o STF emitiu a súmula vinculante número 37, que impede o Poder Judiciário reconhecer a isonomia vencimental de qualquer espécie. Assim, em outras palavras, somente a lei em sentido formal poderia reconhecer a aludida isonomia. Em 2017, o STF firmou o entendimento que a eficácia subjetiva da conjugada em ações associativas está sungida àqueles que eram associados à época de uma propositura, ou seja, nem todos os procuradores seriam beneficiados, tanto que nem todos eram associados da Proesc, nos idos de 1998. K. Aludidos procuradores só encontram guarida na decisão do ora signatário. L. A total inexistência de plausibilidade fático-jurídica para que se determine o pagamento de verbas prescritas e muitos delas sequer teriam direito por não terem integrado ações coletivas. M. Trata-se no sentido do peticionante de absurdo a qual irão custear os contribuintes catarinenses. M. O mais grave de tudo é a tentativa de utilizarem do Poder Judiciário para chancelar um procedimento administrativo, ilegal e moral. Fecham aspas. Agora sim é a fala do desembargador Pedro Manuel de Abreu. De uma sorte ou de outra, os fatos noticiados no petitório ostentam sugerida gravidade, dado que mencionam fraude em tese cometida no âmbito do Poder Executivo a benefício dos procuradores de Estado, que seriam, na mesma exata medida, defensores do erário e interessados diretos no pagamento que ora pleiteiam, segundo o informante indevidamente. Não se pode deixar de registrar aqui que o interveniente trouxe graves notícias, dizendo inclusive ter o signatário sido levado a erro que somente por si os pleitos procuradores mereceu guarida. Alerto neste ponto, o signatário estava diante da decisão trânsita e foi informado que teria havido descumprimento da ordem pelo Estado, que por sua vez suprimiria verbas consagradas no ano 2019. Grifo nosso de novo. Advirto ainda que em nenhum momento, ao determinar a implementação da ordem, buscou abranger procurador de Estado que não figurasse como impetrante na inicial deste processo, aforado em 25/8/1998. Não constou em nenhum comando das decisões por mim proferidas ordem que não fosse direcionada exclusivamente aos horas impetrante e ninguém mais. Destaco ainda que a decisão aqui entabulada deve centrar-se exclusivamente no plano jurídico, estar afastada sob pena de violação ao dever de probidade de qualquer força, pressão política de qualquer natureza ou espécie e ou finalidade. Grifo nosso. Pelo que, parece, pode ter razão interveniente, embora questionável a sua legitimidade para oficiar nesses autos, deve-se examinar essa circunstância de ofício. A revogação das decisões anteriores geradas nesses autos, que determinaram o pagamento das verbas em tese devidas aos procuradores de Estado a título de tratamento paritário com os procuradores da LESC. Indiquem os petrantes ou demonstrem prova de interrupção válida, rol taxativo, Código Civil, legislação especial, do lapso prescricional após o trânsito em julgado da demanda ou outra causa impeditiva de resultado observado o prazo descrito no Decreto 20.910/32. Esclarece os impetrantes na espécie se a planilha anexada às folhas 655 contempla exclusivamente procuradores que figurem nesses autos como impetrantes. Caso negativo, esclareça as razões pelas quais incluíram quem não figurava nesses autos, a fim de avaliar-se eventual quebra de boa-fé objetiva. Esclareçam ainda se existem outros mandatos de segurança da relatoria do signatário e ou de outro julgador com o mesmo objeto do presente, arrolando-os. Digam os impetrantes sobre a vigência e eficácia do artigo 196 da Constituição Estadual frente ao atual ordenamento constitucional. Manifestem-se os impetrantes sobre outras questões levantadas pelo peticionante, aqui não indicadas expressamente, fazendo prova ou indicando as já produzidas. Ponto, fecham aspas.
Do texto acima, percebe-se que o decano do Egrégio Tribunal de Justiça, em sua decisão no recebimento da petição de denúncia, viu indícios de ilegalidades no uso de uma antiga sentença e acórdão de um mandato de segurança individual para a implementação de verba salarial a todos os procuradores. Outrosim, existem nos autos indícios de crimes de responsabilidade por parte de agentes políticos denunciados. Observa-se o relatório DAP 350/2020 dos autos RLI 20-50497, também citado na denúncia do Tribunal do Estado de Santa Catarina. Abre aspas. Vou pular algumas páginas e fico nessa penúltima página, que disse o Tribunal de Contas do Estado. Durante a tramitação desses autos, houve diversas ações judiciais contestando esse processo de impedimento pelos denunciados. Nos autos de processo 50, a decisão proferida pelo eminente desembargador Wilson Fontana revela mais indícios de crime de responsabilidade, in verbis. Abre aspas, grifo meu. Ocorre que o ato objeto da apreciação pela Corte de Contas não é especificamente decisão judicial, mas sim decisão administrativa proferida em 10/10/2019, nos autos do processo PGE 4421/2019, esta sim, e por óbvio, sujeita à sua fiscalização. E ainda mais porque a decisão judicial dormitou por largo período sem produzir efeitos, quando, na prática, e sim alegado na inicial, os procuradores do Estado percebiam valores superiores aos procuradores da Assembleia. Lima, superiores aos procuradores da Assembleia, somente voltando à baila quando conferido aumento a esses, não aos primeiros. Também é de ressaltar que o artigo 24 da Lei Complementar 741/2019, no qual se discutiu a questão dos subsídios dos procuradores do Estado, restou vetado pelo governador do Estado, sendo que o veto aceito pela Assembleia Legislativa fundamentou-se na inconstitucionalidade do artigo 196 da Constituição do Estado, que eu acabei de ler, que foi o veto nosso. Logo, acaso a questão fosse de simples execução de julgado, foi muito simples aqui, está simples. Então, logo, acaso a questão fosse de simples execução de julgado, como quer fazer crer o autor, desnecessária tanto o processo administrativo de 2019, quanto a discussão do direito na LESC. Não precisaria ter. A gente já falou isso. Decisão judicial se cumpre. Já o segundo ponto é imbricado com o primeiro. Diz respeito à origem do deferimento da isonomia em discussão. Não apenas o mandato de segurança ajuizado em 2004, mas em outros, no de 1988 e de 1998, na qual eu já fiz ampla explanação. Logo, acaso a questão fosse de simples execução de julgado, como quer fazer crer o autor, desnecessária qualquer tipo de processo administrativo. Aqui eu falo do governador, que eu tenho apreço pela pessoa, não estou condenando pessoalmente, até porque não tem nenhum ilícito para si, mas aqui nós temos responsabilidades enquanto governador, enquanto vice-governadora, enquanto deputado estadual. Nós temos responsabilidades. Quem não tem, ou não frequenta, ou não volta para cá. Temos responsabilidades. E a responsabilidade do governador, ele não pode autorizar em despacho administrativo sigiloso, e não em lei complementar específica, aumento para procuradores, em detrimento de outras carreiras, privilegiando, e aí falou-se muito em conluio. Doutora, conluio é isso é conluio. Priorizou, atendeu, resolveu uma categoria, e o policial civil, delegado de polícia civil, Maurício Kublai, onde é que está? Ah, no STF. Mais um, resolve em 20 dias. Está certo? Para que mais de 20 dias num processo administrativo? Para que mais de 20 dias no processo administrativo? Precisa mais tempo que isso? Precisa, Servinski, 20 dias num processo administrativo? Vou pular porque... Do exposto, há indícios para a configuração da responsabilidade político-administrativa dos denunciados. Voto pela admissibilidade da denúncia para instaurar processo de impeachment em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Heine, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 4º, 5º e 7º, cumulado com o artigo 9º, item 7, artigo 11, item 1 e artigo 74, todas as leis 1079/50, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Instaurar
o processo de impeachment em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 4º, inciso 5º e 7º, cumulado com o artigo 9º, item 7, artigo 11, item 1 e artigo 74, todos da Lei 1079/50, devendo seguir os seus trâmites constitucionais, legais e regimentais. População, aqui é um tribunal de pronúncia, lá não era admissibilidade. Aqui é um tribunal de pronúncia, mas pronúncia, a questão do conjunto probatório, tem muita coisa que merece esclarecimentos aqui, mas muita gente está achando que pode fechar que está tudo certo. Eu fico com esse pensamento. Aquele que duvida e não investiga torna-se não só infeliz, mas também injusto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Deputado Vampiro, Vossa Excelência, então, encaminha o voto no sentido de aceitar a denúncia em relação aos representados. Tem a palavra, na sequência alternada de votação, o desembargador Luiz Felipe Sigger Schuch.